Bem-vindos ao canal Anunciar Jesus. Curta os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe os vídeos e nos ajude a anunciar Jesus a toda a criatura. A verdade é que só quem tem fé consegue enxergar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. É incrível como, muitas vezes, não conseguimos enxergar aquilo que está tão óbvio diante dos nossos olhos. E por que digo isto? Porque só nesta primeira parte do verso 6 de Hebreus, capítulo 11, que, diga-se de passagem, é um dos versículos mais conhecidos e recitados das Escrituras, existe uma lição bem óbvia, explícita, que parece que muitos de nós nunca conseguimos enxergar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Conseguiu enxergar? Se ainda não, então, para ajudar, vou te fazer uma pergunta. De acordo com a primeira parte de Aos Hebreus 11, 6, o objetivo da fé é agradar a quem? Vamos ler de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a resposta? Se você respondeu Deus, você acertou. Mas o que significa agradar a Deus? Bem, obediência agrada a Deus. Submissão à sua vontade agrada a Deus. Fidelidade agrada a Deus. Viver para glorificar a Deus, isto também agrada a Deus. E esse texto deixa bem claro que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Assim sendo, é impossível obedecer a Deus, é impossível ser fiel a Deus, é impossível glorificar a Deus com sua vida, é impossível ter uma verdadeira comunhão com Deus, ou seja, é impossível fazer qualquer coisa que agrade a Deus se não existir fé. Pois quem não tem a genuína fé, o objetivo maior de sua vida nunca é agradar a Deus, apenas a si mesmo. O objetivo da fé é agradar a Deus e não ao homem. Nós constantemente ouvimos, recitamos, pregamos, estudamos aos Hebreus 11, 6 e parece que ignoramos totalmente esta verdade, este ensino que está tão explícito, tão gritante nesse versículo. Apesar da verdade que este versículo esfrega em nossos olhos, nós continuamos cegos, achando que o objetivo maior da fé é que Deus nos agrade, faça sempre todas as nossas vontades, se submeta a todos os nossos caprichos, nos exalte e nos glorifique sempre. Não é porque somos pessoas de fé que isso significa que Deus tenha a obrigação de nos agradar sempre, tenha a obrigação de sempre nos dizer sim, de criar uma redoma protetora onde nunca teremos decepções, perdas, dores, sofrimentos, etc. A genuína fé me leva à maturidade espiritual para entender que o objetivo maior da fé é agradar a Deus, mesmo que tenha que desagradar a mim mesmo. Mesmo que eu tenha que pagar um alto preço para agradar a Deus. Os versos 35 a 39 de Aos Hebreus, capítulo 11, narra o preço que muitos pagaram por causa da sua fé em Deus. Uns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. Aqui, o autor de Aos Hebreus dá alguns exemplos do preço que muitos homens e mulheres de fé tiveram que pagar para agradar a Deus
e não a si mesmos. A legítima fé em Deus coloca a obediência e a fidelidade a Deus acima de meus interesses e até de meu bem-estar. A legítima fé em Deus nunca transforma a obediência e a fidelidade a Deus em moeda de troca, em instrumentos de barganha com o Criador. A legítima fé em Deus nos leva a sermos obedientes e fiéis ao Senhor em tudo, porque a natureza da verdadeira fé é agradar em tudo e sobretudo a Deus. Aos Hebreus 11, cita nomes como Abraão, Noé, Moisés, Jacó, Enoque, Raabe. E o que todas estas pessoas têm em comum? Todos eles eram homens e mulheres de fé, que apesar de todos os sofrimentos, obstáculos, renúncias, perdas, dores e até morte, foram fiéis e obedientes a Deus por causa de sua fé. Porque, sem fé, é impossível agradar a Deus. E podemos inverter o sentido desta frase e afirmar que, com fé, é impossível desagradar a Deus. Ninguém que tenha a genuína, a verdadeira fé em Deus, coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Coloca as suas opiniões e convicções pessoais acima da verdade da palavra de Deus. Coloca seus interesses, seus desejos acima da sua fidelidade a Deus. Diante disso, temos que nos perguntar: a quem estamos agradando? A Deus ou a nós mesmos? Que tipo de fé nós temos abraçado? A genuína fé que nos leva a agradar a Deus acima de tudo, nos levando a sermos obedientes, fiéis e glorificar em tudo? Ou temos abraçado uma pseudo-fé humanista, materialista, onde o ser humano é o centro de todas as coisas e onde é Deus que tem que se submeter ao ser humano? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, reflita bem sobre isso. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos nós. Até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho ou fazer um pedido de oração, entre em contato conosco pelo e-mail anunciarjesus@outlook.com.